gente tenta, fica feliz de ter, mas só apanha. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o Cláudio novamente pela organização, né, pelo evento. Agradecer de novo a presença de todos para a gente, como diz o short, está dando praia hoje, a gente vê a sala cheia, realmente é motivo de grande alegria. E me cabe falar um pouco sobre endometriose profunda e infertilidade. Hoje, eu acho que o reflexo da sala cheia, um congresso com tantas pessoas, é exatamente o quanto a endometriose está no nosso dia a dia, no nosso consultório e, em especial, na queixa das nossas pacientes. Para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de endometriose profunda, isso há alguns anos parecia muito pouco, né? Não importava porque era algo pouco no universo grande. Mas, para a gente ter uma ideia, eu vou passar rapidamente esse estudo, eu vou detalhar ele um pouco melhor no simpósio na hora do almoço, mas foi um estudo levado pela Fundação Mundial de Endometriose, tentando avaliar qual que é a situação hoje em dia na endometriose no mundo. Então, foi um estudo feito em vários centros, em vários países. Nós tivemos 2 centros aqui no Brasil, eu em Campinas, o Maurício em São Paulo. E, basicamente, quando a gente observa, isso foram milhares de mulheres com diagnóstico cirúrgico de endometriose. E quando a gente observa essas mulheres, basicamente, 30% tinha infertilidade. Fala, bom, tudo bem, a maioria tem dor, essa é a porcentagem normal que a gente espera em relação à infertilidade. Mas o que chama atenção e qual é o problema? Quando a gente observa o que era a endometriose, 3 ou 4, moderada e severa, era a maioria dos casos. Então, nós estamos fazendo o diagnóstico com casos mais graves. Então, a gente não está só tratando dor em paciente com endometriose mais grave, mas nós estamos vendo os casos também de infertilidade em endometriose mais grave. E aí é que começa o nosso problema, né? Porque a gente tem um monte de dúvida em endometriose, mas a gente tem algumas certezas, né? A primeira certeza é que tratamento clínico não melhora a fertilidade. Acho que todo mundo consegue ter ideia o quanto qualquer indústria farmacêutica adoraria mostrar que o seu produto melhora a fertilidade. Isso já foi tentado com derivado de progesterona, com derivado androgênico, com análogo do GnRH. Nada mostra que tratamento clínico melhora a fertilidade. Então, esse é o primeiro impasse. A gente tem uma paciente com endometriose grave e não adianta dar remédio. Isso não vai, você só vai postergar uma gravidez. Fazer nada. Taxa de gestação espontânea é baixíssima. Então, nós temos uma situação que nós estamos diagnosticando um quadro grave, não dá para dar um tratamento clínico com medicamento e não dá para não fazer nada. Então, essa é a nossa situação complicada no caso de infertilidade, endometriose profunda ou endometriose grave. Então, o que a gente tem de opção? Cirurgia ou fertilização in vitro. Agora, vamos pensar um pouquinho. Aqui é todo mundo um paciente. Então, você vai lá, está com o seu médico, fala, a senhora tem uma endometriose grave, a senhora quer engravidar. A gente tem 2 opções. Ou eu estou planejando para a senhora fazer uma retossigmoidectomia, ressecar um segmento, né? Nós vamos ter umas 2, 3 horas de cirurgia, você tem um risco de 2% de complicação, né? Vai ficar internada no hospital de 3 a 5 dias, se for tudo muito bem vai ficar 3, se a coisa demorar um pouco mais vai ficar 5, né? O seu pré-operatório é muito chato, o seu
pós-operatório é mais chato ainda, vai ficar com aguinha, com gelatina, vai demorar um pouquinho para comer, vai ter alguns sintomas intestinais aí durante 4 a 6 meses, pelo menos, né? Mas você pode engravidar com isso. A outra opção que a gente tem é fazer um procedimento que dura 10 minutos, não é uma anestesia geral entubada, é uma sedação com propofol. Em 40 minutos você está indo embora para casa, e eu vou te dar chances também de engravidar. Acho que se a gente pensar como paciente, é extremamente fácil falar o que alguém vai preferir, né, do que ir para uma cirurgia de uma endometriose profunda. Então, na verdade, nós temos que falar o quê? Razões para que a gente faça a cirurgia e não faça a fertilização. Então, é muito claro isso quando a gente conversa com a nossa paciente. Então, quais são essas razões? Diminuir o risco de complicação, melhorar a dor, ter gestação sem fertilização. Tem gente que não quer fertilização de todo jeito. O padre falou que não era para fazer fertilização, que não devia, e quer outras alternativas. E uma dúvida que a gente tem é se isso pode ou não melhorar o resultado de uma fertilização. O que é o grande problema? Tem que avaliar essa paciente. Então, a gente vai... Eu só faço na vida fertilização e cirurgia laparoscópica. Então, se a gente vai num congresso de cirurgia, todo mundo quer operar, né? E fertilização é assim, é a última coisa lá no fim do túnel. A gente vai para o congresso com o pessoal da fertilização, ninguém nem pensa em operar. Não, vamos engravidar. Só que tem que avaliar. E se essa mulher tem risco de um problema durante a gravidez? Como é que você vai levar uma gravidez se ela tem uma obstrução? Imagina uma obstrução, por exemplo, intestinal, durante uma gravidez. Então, o que é a tônica da história? É bom senso, né? Avaliar, entender que tem alguns casos que a gente adoraria permitir que essa mulher fosse para uma fertilização, só que ela não pode, né? Essa foi uma paciente encaminhada para a fertilização, né? Porque ela tinha infertilidade, tinha dor, né? Mas ela queria muito engravidar. Então, como é que a gente deixa uma paciente dessa ir para uma fertilização com um risco alto de complicação? Então, a gente tem que ser claro, minha senhora, adoraria deixar a senhora fazer uma fertilização. Para mim também é muito mais tranquilo fazer uma fertilização. A gente começa às 7 da manhã, às 7h30 já terminou, né? E está tudo bem. Só que isso muitas vezes não é real, exatamente pelo nosso risco. Hoje a gente tem claramente mecanismos, né, de avaliar bem. Então, já tem vários locais que dá para fazer um bom ultrassom com preparo intestinal, dá para fazer uma boa ressonância. Então, a gente já não tem mais desculpa de não detectar casos com risco aumentado de complicação. E, com isso, claramente indicar uma cirurgia antes de fazer uma fertilização in vitro. Um dos problemas é que, às vezes, é o número, né? Então, às vezes, as clínicas trabalham com número de casos e perde-se um pouquinho a individualização de cada um, né? Mas esse é só um exemplo de vários casos em que realmente não dá para ir direto fazer uma fertilização. Intestinal. Em especial, as lesões são de reto sigmoide. Basicamente, a gente tem usado como referência se as lesões acometem menos do que 40% da circunferência intestinal, né? Se você decidiu ou não fazer também uma colonoscopia sem um risco maior de obstrução, você pode ir para uma fertilização e não necessariamente levar essa mulher direto para uma cirurgia. Se o sintoma de dor é muito importante, não dá para a gente garantir, porque o que a paciente vem falando? Mas eu vou engravidar, minha dor vai passar, né?
e eu vou estar bem porque é a cura. Não, não é a cura. E pode ser que a sua dor muito importante não vá passar com a sua gravidez. Eu te juro que você vai melhorar de uma dismenorreia porque você não vai menstruar, mas o resto é muito difícil você jurar qual que vai ser o grau de melhora. E a gente sabe que uma cirurgia retirando a endometriose profunda, ela vai ter melhora da dor. Então, nós vamos estar priorizando a qualidade de vida dela, né, antes da gravidez, até pensando na qualidade de vida dessa mulher durante a própria gravidez. Bom, e ela consegue engravidar com cirurgia? Consegue, né? Então, a gente viu na apresentação anterior. O que é o problema? De novo, tudo que vocês vão ver, série de casos. Então, série de casos, série de casos, série de casos. É isso que a gente observa. Alguns mais, outros menos. Taxa de gravidez entre 30%, 40%, 45%. Ou seja, é uma boa expectativa de gravidez? É uma boa expectativa de gravidez. Com um detalhe muito importante, olha. Sempre a média de idade é uma média de idade baixa. Então, nós podemos ter boas taxas de gravidez ou razoáveis quando nós estamos operando mulheres abaixo dos 35 anos. Então, esse é um ponto muito importante. Só que, de novo, o que a gente vai ver? As taxas de gravidez de cirurgia melhoraram um pouco? A gente melhorou, nós melhoramos nossas técnicas, melhoramos nossos equipamentos, né? Só que, por outro lado, nós melhoramos muito... Deixa eu ver onde foi aqui, peraí. Sumiu um pouquinho. Nós melhoramos muito taxa de gravidez com fertilização in vitro. Então, hoje, por exemplo, em 2013, no serviço do Sírio, o que a gente tem? Uma taxa geral de gravidez de 52%. Só que taxa de gravidez por transferência em mulheres abaixo dos 35, de 64%. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos comparando 30, 40, 50 com 55, 60. Então, de novo, quando você fala para essa mulher que ela vai ter uma chance de 45 em 6 a 8 meses pós-cirurgia, que é o que em geral a gente espera, comparado com uma taxa 5% ou 10% maior com fertilização em um mês, também fica difícil você convencer tua paciente, né, de fazer uma cirurgia, a não ser que ela tenha alguma crença dela ou que realmente tenha uma indicação absoluta de uma cirurgia. O terceiro ponto é se isso pode melhorar resultado de fertilização. Então, esse é um estudo do grupo do Paulo, que comparou pacientes que foram para a fertilização e pacientes que operaram antes e depois foram para a fertilização. Não existe ainda nenhum estudo randomizado do jeito que a gente gostaria de ver. Esse aqui foi um estudo que a alocação era a paciente que escolhia. Ela que escolhia se ela queria ir para a cirurgia antes de tentar a FIV novamente ou se ela iria para uma terceira fertilização. O que se observou? Uma melhora da taxa de gravidez depois da cirurgia, né? Então, níveis marginais, 0,04 de significância, mas teve significância estatística. Falta um estudo realmente randomizado e bem feito? Falta, né? O que é o problema? Depois de 2 falhas de fertilização, fica muito difícil você falar para a sua paciente que não vai fazer nada diferente. Então, hoje, um consenso, né, porque não existe evidência forte para suportar esse tipo de atitude, 2 falhas de fertilização com bons embriões, opera endometriose profunda antes de tentar uma nova FIV.
Vale a pena antes de tentar a FIV? De verdade, não. Se nós formos nos comparar quem tem endometriose coloretal, comparando com infertilidade tubária e masculina, o que a gente observa é que a taxa por transferência não tem significância. Então, o resumo é que não vale a pena operar para fazer uma fertilização, mas se você está fazendo fertilizações, está transferindo bons embriões e não está tendo resultado, sim, uma opção é operar essa endometriose profunda. Então, no fundo, para quem que a gente indica a cirurgia e não fertilização? Para aquelas que têm um risco de complicações, para aquelas que têm uma dor incapacitante, para quem tem menos de 35 anos e deseja essa gravidez espontânea, né? E a questão em relação à falha de implantação em mulheres com endometriose profunda infiltrativa. Obrigado pela atenção.